Olá, mais uma vez passando para desejar que a graça e a paz abundante do Senhor Jesus Cristo seja com você, com a sua família, com a sua casa. Mais um dia que nós ainda estamos enfrentando a crise do coronavírus e as pessoas estão aparecendo por aí usando o nome de Deus, religião, algumas desesperadas, preocupadas com a parte financeira, e está certo. E muitas pessoas falando de Deus, falando do diabo, falam de tanta coisa. E eu estava meditando um pouco na palavra de Deus, quando João Batista estava batizando e ele foi questionado e ele disse: olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim virá um outro mais poderoso e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então eu pergunto, nessa crise, nessa situação que nós estamos vivendo, onde está Deus agora? O que Deus fez? E nós falamos tanto em Deus, você, eu, as religiões, mas e Deus? O que Deus fez? E eu fiquei meditando um pouco sobre isso e eu me lembrei muito claramente que a primeira coisa que Deus fez foi enviar o seu Filho por nós. Deus fez a parte dele. Ele enviou Jesus Cristo para que Ele cuidasse de nós, para que nós tivéssemos fé que Ele era o Filho de Deus, que nós aprendêssemos com Ele. O detalhe é que muitas vezes algumas pessoas não querem acreditar em Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele é um fato também histórico, porque a história prova que Jesus Cristo é real, que ele veio, que ele viveu, que ele nasceu de uma virgem e era inédito um fato. Uma mulher honesta, uma mulher que, ao ser questionada, ela disse que ela era correta, que ela não tinha tido contato com homem algum quando Jesus Cristo foi para nascer nela. Então algumas pessoas preferem fugir, mas sabe de uma coisa? Se o paciente fugir do hospital, ele não será curado. Se o cliente fugir da farmácia, ele não levará a medicação. E se nós fugirmos de Deus, nós nunca teremos a nossa comunhão com Deus. É a mesma coisa quando as pessoas falam das lendas. Eu me lembro de criança, quantas vezes nós ouvimos falar da mula sem cabeça, o homem do saco. E cadê? Onde estão agora essas lendas? E nós hoje aprendemos e sabemos que não passam de lendas. Mas Jesus Cristo não é uma lenda. Jesus foi um homem que veio, que viveu, que morreu, que ressuscitou. Só de uma vez ele apresentou-se a mais de 500 pessoas na sua ressurreição. Então, meu amigo, se nós não cremos em Jesus Cristo, nós vamos deixar de acreditar que Deus está fazendo a sua parte. Que Deus fez por nós algo que mais ninguém pode fazer. E nós precisamos acreditar nisso. No livro do Evangelho escrito por São Mateus, no capítulo 8, tem uma passagem linda sobre a tempestade, que Jesus estava no barco dormindo, os discípulos estavam lá, eles eram pescadores, homens acostumados com o mar, com voragem, com noites. Só que quando a tempestade veio, eles entraram em desespero e eles começaram a clamar: mas Senhor, salva-nos, pois perecemos. Então Jesus diz: homens tímidos, de pequena fé, de pouca fé, e Jesus então repreendeu o mar, o vento, a tempestade, tudo aquietou. E a pergunta que eles faziam era essa: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a resposta é clara: esse é o Filho de Deus. Esse é o Cristo ressurreto que veio para nos ajudar, para cuidar de nós. É esse Cristo que muitas pessoas não querem acreditar nele. Nós falamos desse Cristo que veio de Maria, de uma mulher santa, de uma mulher honesta, de uma mulher escolhida na época entre todas para que ela tivesse esse milagre. Porque a expressão que foi usada é que ela teria um filho para José, que ela teria um filho e que seu nome seria José, que ele salvaria a humanidade. Então onde está Deus? O que Deus tem feito? Primeiro, eu te falo, Deus já enviou o seu Filho Jesus Cristo por nós. Segundo, com a morte e ressurreição de Cristo e sua assunção aos céus, Deus enviou através de Jesus Cristo, que ele mesmo diz, o Espírito Santo. Então olha bem, Deus fez por mim e por você. Primeiro, ele mandou o seu Filho Jesus, que nos ensinou, que ficou aqui por nós, que morreu por nós. Com a sua ida ao céu, ele mandou um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então quando nós perguntamos: e Deus, o que Deus tem feito? E Deus está fazendo. Ele abriu os meus olhos e abriu os seus olhos, fez com que você e eu compreendêssemos. O livro do Evangelho de Mateus também, no capítulo 10, no versículo 20, fala claramente que quando nós falamos algo, não temos que nos preocupar, porque não somos nós que falamos, mas o Espírito do nosso Pai que fala na nossa boca. Então eu quero crer que eu estou falando aqui pelo Espírito Santo de Deus para a sua vida, que nós precisamos crer em Jesus Cristo
como Filho de Deus. Precisamos crer que Ele foi, mas que Ele enviou o Espírito Santo para morar em nós. Tanto que o próprio Mateus, no capítulo 12, lá no versículo 31, ele fala que ao homem é perdoado todo pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque nós estamos vivendo a dispensação da graça. Agora é a manifestação do Espírito Santo em mim e em você que crê, através da nossa fé em Jesus Cristo. Então a pergunta nós fazemos: onde está Deus? A nossa resposta: primeiro Ele enviou o seu Filho. Depois o seu Filho enviou o Espírito Santo. E para finalizar, e agora? E o que é que faz agora nesse vago, nesse vazio religioso espiritual? O que é que nós fazemos? Nós acreditamos que o próximo passo de Deus é mandar Jesus Cristo voltar na terra para resgatar aqueles que são seus. Virar nas nuvens, na verdade, para arrebatar aqueles que creem nele. Então você e eu agora sabemos, estamos passando por essa crise já há tanto tempo, essa quarentena, pessoas com os boletos vão chegar, as crianças estão presas dentro de casa, as famílias estão tendo seus problemas. Mas se nós olharmos com os olhares positivos também, quantas crianças antes não tinham seus pais em casa e sentiam muita falta da presença dos seus pais, de fazer um trabalho de escola junto com o papai, com a mamãe, de ter a mamãe para falar: meu filho, volta aqui, não faz isso, meu filho vai tomar banho, meu filho vai dormir. Muitas crianças sentem falta dos seus pais. Quem sabe nós podemos tirar algum proveito disso também. Mas Deus não está morto, Deus não está dormindo, Deus não está a par, sumido, escondido. Não, Deus agiu e já prometeu que o seu Filho Jesus Cristo vai voltar. Em Mateus 6,33, a palavra diz assim: ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, essas que são elencadas ali no capítulo 6, serão acrescentadas. Então, meu amigo, Deus não está parado, Deus não está dormindo. O certo é que quando Ele voltar e levar aqueles que creem nele, uma coisa extraordinária vai acontecer. Uns serão separados para a direita, outros para a esquerda. A uns Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, todos que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. E aos outros Ele vai dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, meu amigo, nós perguntamos: onde está Deus? O que Deus tem feito? E eu te respondo com muita tranquilidade que Deus fez a parte dele. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. O seu Filho Jesus foi ao céu e enviou o Espírito Santo. E agora o próximo passo é a volta de Jesus Cristo. Então, é um momento muito importante para você e para mim. Jesus foi aquele especial, aquele homem mais especial que o mundo conheceu. Ele tocou quando todos se afastavam. Ele suportou quando todos desistiram. E ele amou quando todos odiavam. Jesus Cristo é o Senhor. Ele poderia segurar o universo todo nas suas próprias mãos, mas ele preferiu flutuar no ventre de uma mulher para que ele nascesse nesse mundo sujo, podre, covarde, maldoso, malicioso, para que você e eu pudéssemos ter a oportunidade de ter uma vida direta com Deus. Então, se você tem dúvida, está enfrentando essa crise, essa quarentena está te incomodando, extraia coisas boas dela. Sabe por quê? Porque Deus fez a parte dele para mim e para você. O seu Filho Jesus Cristo vai voltar e Ele quer buscar aqueles que creem nele, que estão aguardando a sua volta. E não estou falando de religião, não. Religião não é aquilo que me agrada. O que me agrada é seguir Jesus Cristo. Apesar das fraquezas, das falhas, das dificuldades que temos de andar correto diante de Deus. Mas Deus não vê mais o que eu e você fazemos simplesmente, mas sim o que nós queremos fazer, a intenção, o desejo do nosso coração. E se o seu desejo e o meu desejo são servir o Senhor, aprender com Cristo, seguir Jesus Cristo, nós não somos religiosos. Nós somos apenas homens e mulheres que adoramos Jesus Cristo e queremos ser seus seguidores. E nós vamos fazer aquilo que Ele nos ensinou, que Ele determinou e que é muito gostoso. Não existe nada melhor neste mundo do que conhecer e ter Jesus Cristo na nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, eu te agradeço por esse momento, por esses momentos aqui na tua presença, que esse áudio e esse vídeo possam chegar aos corações de muitas pessoas e transformar aqueles que estiverem tristes, desanimados, aqueles que talvez perderam já a sua fé, que eles possam reativar isso, colocar diante do Senhor e acreditarem que Jesus Cristo vai voltar, tudo isso aqui vai passar e um dia nós moraremos na glória com o Senhor por Jesus Cristo que morreu por nós naquela cruz. E assim eu te abençoo na autoridade, não minha, mas na autoridade do nome precioso e maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz abundantes de Jesus Cristo sejam com você, com a sua família.